Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Bom, primeiro eu vou perguntar se você já está seguindo o nosso Instagram. Se não tá, vai lá e siga, tá? Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Então se inscreva e ative o sininho para saber toda vez que for liberada uma aula, tá? Bom, a dica da semana está dentro do tema planejamento das contratações. Padronização em fase de estudos preliminares. Você sabe como fazer uma padronização? Bom, vamos lá. Fundamento legal da padronização. Na seção 5 das compras, no artigo 15, inciso 1º, parágrafo 7º da Lei 866, há a reafirmação da necessidade de planejar os elementos da contratação. Tá? E lá no artigo 15, ele vai dizer que você tem que providenciar a especificação completa do bem, a definição das unidades, das quantidades, mediante as adequadas técnicas quantitativas de estimação, as condições de guarda e armazenamento, bem como compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, incluindo as condições de manutenção, assistência técnica e garantias a serem oferecidas. Tá? Esse mesmo dispositivo prevê que as compras devem ocorrer sempre que possível, atendendo o princípio da padronização. E mais uma vez nós não temos aí uma explicação do que é o princípio da padronização. Tá? Então, nesse sentido, a nova lei, a 14.133 de 2021, ela prevê a padronização no artigo 40, inciso 5, a linha A. E lá ela diz que este princípio considera a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Ou seja, a gente teve aí a conceituação do que é o princípio da padronização. Traz disposições sobre padronização ainda no artigo 41 e no artigo 43, tá? Como nós veremos adiante. Bom, vantagens e desvantagens. O processo de padronização, eles são um grande desafio e trunfo, principalmente para a área de saúde, por exemplo, tá? Por quê? Porque existe uma grande variedade de fabricantes, de marcas, especificações, produtos. E tem vários que têm uma qualidade muito ruim, gerando desperdício, comprometendo o resultado. Tá? Então, quando você verifica a compatibilidade entre o material apresentado e o descritivo do objeto, vocês vão observar que muitos desses objetos, eles atendem às especificações. Mas, na hora que você vai utilizar o bem, é que você verifica a má qualidade. Ou seja, a questão da qualidade do que você está comprando, ela fica postergada para a hora que você vai usar, ou depois que ele quebra, né, que não tem um bom funcionamento, no momento que você aciona aí o fabricante ou a garantia para exigir a recuperação desse produto dentro do prazo legal. Então, os estudos técnicos preliminares, ele é um momento onde você vai identificar esses objetos que têm esse problema e propor a padronização como uma solução de planejamento para as compras públicas, tá? Eu posso dar, por exemplo, aqui a compra de caneta, né, que a caneta não escreve, a cor da sua mobília, cada hora que você vai licitar, você não define uma cor, e aí você acaba tendo aquele carnaval na repartição, ou então ainda que você defina a cor, você percebe variações nos tons, e aquilo fica esquisito, então você tem como padronizar, por isso que fala de estética, né? Padronizar a cor, deixar isso exemplificado. Vamos lá. Procedimento, como é que faz? Você precisa abrir um processo de padronização. Tá? Pode ser um processo específico para isso, ou você pode fazer no próprio estudo técnico preliminar. E aí, as próximas contratações, você vai sempre remeter a esse estudo técnico preliminar que você fez inicialmente. Tá? Você tem que ter servidores especializados no objeto pretendido, ou alguém que pelo menos vai se dedicar a estudar o objeto, para poder testar e avaliar a qualidade das várias marcas que existem no mercado. Você tem que definir tecnicamente
qual vai ser o nível de aceitabilidade e vários aspectos do descritivo e desempenho do objeto que você vai marcar ali como padrão, tá? E você apresenta aí um resultado com as marcas pré-aprovadas e as marcas que já foram aí reprovadas, tá? Não esqueça de garantir o contraditório e ampla defesa para o fabricante, para poder ele defender tecnicamente o produto dele, trazer mais alguma informação que de repente você não teve acesso, tá? O fabricante ele pode também no futuro alterar o objeto dele, e aí ele vai pedir uma reavaliação para poder ter uma nova consideração e conseguir a aprovação. As marcas que não forem avaliadas, né, você pegar o máximo possível. As que não forem avaliadas, elas vão ter que, na hora da licitação, ter a amostra, a bula, o catálogo avaliado tecnicamente. E aí é importante que você lembre que essa avaliação na licitação tem que ter o mesmo padrão de aceitabilidade que foi utilizado no processo de padronização. Você vai avaliar de uma outra forma, você vai concluir por um resultado diferente. Isso não tem o menor sentido, a menor racionalidade. Bom, o processo tem que ser bem instruído, de preferência tem que ser participativo e divulgado, dando bastante oportunidade de argumentação para todas as partes. Isso aí vai legitimar o seu processo. Então, você precisa, sim, ter um diálogo entre o Estado e os fornecedores, tá? Deixar bastante divulgação. Bom, na nova lei de licitações, a 14.133, a gente finalmente ganhou aí algumas regulamentações sobre o tema, né? Ao invés de ser uma simples menção. E aí ele formalizou, no artigo 43, antigas práticas administrativas que nós vamos ver agora. Então ele vem, o processo de padronização deverá conter, inciso 1º, parecer técnico sobre o produto, considerando especificações técnicas, estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Então, teu parecer tem que observar tudo isso aí, não pode pular nada. Isso aí está vinculado, tá? Depois, você tem que ter a decisão, que é o despacho motivado da autoridade superior que vai adotar o padrão. Ó, fica padronizado, assim, assim, assado, nos termos do processo tal. Tá? Colocar uma justificativa com uma descrição sucinta do padrão que foi definido e deixar isso disponível no site eletrônico oficial. Tá? Além disso, é permitida a padronização com base em um processo de um outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior. Mas você vai precisar indicar a necessidade da administração e os riscos decorrentes dessa decisão, deixando tudo sempre publicado no site oficial, tá? A legislação definiu que as contratações de software, tá, de uso disseminado, elas devem ser regulamentadas, né, e definindo aí o processo de gestão estratégica das contratações desse tipo. Isso aí está lá no parágrafo 2º. Então, o seu ente precisa fazer uma regulamentação. Pode ser um decreto, pode ser uma resolução, tá ok? Bom, além disso, a gente tem o artigo 41, tá? Tem algumas disposições importantes que eu trago aqui para a gente estudar. Primeiro, ele permite que você faça, em vez de definir uma única marca, né, um padrão, você fazer uma indicação de uma ou duas marcas, modelos, né, por motivo de padronização. Então, você não amarra totalmente, mas você indica aí uma ou duas marcas. E quais são os motivos que levam a legislação a permitir esse tipo de padronização? Ele elenca aí os seguintes motivos. Necessidade de padronizar o objeto. B, a necessidade de manter compatibilidade com plataformas e padrões já adotados. Então, você já tem uma mobília, você não vai destacar, ficar diferente do ambiente. Você tem um software que funciona com determinadas marcas, né, de equipamentos de informática ou modelos, e aí isso aí vai padronizar para que você não tenha que comprar um novo software, por exemplo. Quando a determinação da marca ou modelo for comercializado por mais de um fornecedor, que seja capaz de atender às necessidades. Então, por exemplo, impressora. Você tem marcas, a mesma marca de impressoras. Só que existem vários estabelecimentos comerciais
que vendem o cartucho dessa sua impressora. Então, você vai fazer uma licitação, que vão ter vários participantes, mas você vai padronizar o quê? A marca do cartucho, porque só aquela marca é compatível com a impressora que você possui, tá? Então, nem sempre a padronização ela vai gerar uma inexigibilidade de licitação, um fornecedor exclusivo não, tá? E, por fim, ele destaca que você pode fazer essa indicação de uma ou duas marcas quando a descrição do objeto que você for licitar, ela for melhor compreendida através da identificação de uma determinada marca ou um modelo, ou seja, essas marcas que você está colocando são referências, elas não vinculam. Você pode sim apresentar uma outra marca, mas vai sempre mirar aquilo ali que foi indicado, ou seja, você deu o padrão para comparação aí na sua licitação. Bom, eu gostaria de destacar aqui, eu sei que de repente não é o seu órgão, né, o município, mas o Estado do Rio de Janeiro tem um decreto que regulamenta a fase preparatória, e lá no parágrafo 2º, no artigo 3º, ele traz algumas diretrizes que não se aplicam fora do Estado do Rio de Janeiro, mas você com certeza pode adotar como boas práticas. Tá? Então, ele diz assim, ó, a padronização deverá ser observada sempre que as especificações técnicas e de desempenho puderem ser pautadas por critérios objetivos. Tá? Isso é muito importante. E forem demonstradas as vantagens econômicas da medida diante da economia de escala, assim como a facilidade de manutenção, substituição, operação de bens, assistência técnica, garantias oferecidas e a adaptação dos usuários e especificações técnicas de desempenho já existentes no órgão. Então, ela traz aqui várias motivações que ajudam você a usar aí na sua justificativa para fazer uma padronização, bem como ela traz critérios que você deve considerar. Por exemplo, você tem uma frota de veículos. Se você não padronizar, a cada licitação você pode adquirir veículos de marcas diferentes. Agora, pense em você tendo que comprar a peça para fazer a manutenção dessa frota, que tem modelos variados. Você acaba perdendo a economia de escala. Você tem determinada marca que você vai ter 2 carros de uma marca, 50% da sua frota de uma outra marca, 20% de outra, e aí você não consegue economizar, nem operacionalizar, nem fazer um planejamento de reposição. Tá? Então, é nessa linha que vai a questão da vantagem econômica, da facilidade de manutenção, substituição e economia de escala. Bom, gostou? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar para os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem, tá? Ó, não tem problema, serra com a gente que eu te explico. E padronização você não vai achar por aí, não.